Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais um UniOdontocast. Hoje eu estou aqui com o grande professor, doutor Eduardo Dias de Andrade. Temos aqui também a doutora Lara Correia, que vai estar trazendo para a gente aí sobre o uso de antibióticos, o uso racional dos antibióticos. É isso, professor? Isso. Então, eu queria... Nosso muito obrigado mais uma vez. Quem que é o professor doutor Eduardo Dias de Andrade? Bom, eu não vou contar minha vida aqui, que é muito Dá longa, uma resumidinha, minha professor. né? Mas eu sou cirurgião dentista, formado pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp. Né? Me aposentei há questão de uns 5 anos. Né? Fiz mestrado, doutorado na área de farmacologia, depois fiz a minha livre docência e me tornei professor titular dessa área de farmacologia, anestesiologia e terapêutica. Né? Atualmente... estou escrevendo a 4ª edição do meu livro, atualizando para lançar talvez o ano que vem, né? Trabalhando muito nisso, porque atualizar um livro é mais difícil que escrevê-lo. Imagina. Né? E também aceitando esses convites tão interessantes para a gente, para ocupar a cabeça, né? Com certeza. E continuar ainda tentando oferecer alguma seus coisa. Conhecimentos aí, porque a gente sempre ainda tem um pouquinho de lenha para queimar. Mais e mais. Então tá legal. Apesar da idade, tá bom? Muito bom, bem-vindo mais uma vez, viu? Professor, quando a gente fala de antibióticos, aí fica sempre a dúvida, né? O antibiótico eu posso usar para qualquer paciente, para qualquer tipo de dor, ou então para qualquer... Qual que é realmente o uso específico do antibiótico? O antibiótico é um tipo de medicamento que faz parte do arsenal, não só na medicina, como na odontologia também, né? E muitas vezes imprescindível. Mas o que se percebe hoje em dia é que está havendo um uso indiscriminado, né? Um uso, sim, sem muita responsabilidade. E isso está gerando uma série de problemas. E o principal problema deles é a seleção de bactérias resistentes. A né? resistência. E quando a gente fala de resistência bacteriana, hoje, aquele antibiótico ele não tem mais efeito, a gente substitui por um outro, ou eu posso aumentar a dose? Qual que é a recomendação? Não, geralmente, quando você tem um problema de resistência a antibióticos, tem que pegar uma outra classe, né? Uma classe de medicamentos. Então, às vezes, não adianta aumentar a dose, né? E se a bactéria é resistente. Também não adianta aumentar o tempo. A pessoa pensa, ao invés de dar 5 dias, eu vou dar 20 dias de antibiótico. Não adianta isso. Sim. Se a bactéria é resistente, você pode dar 1 ano, não vai matar. Porque às vezes a gente percebe que tem colegas, às vezes médicos ou colegas dentistas mesmo, que chegam e falam assim, o paciente ele vai tomar durante 7 dias, trazendo um exemplo, amoxicilina, não melhorou, ele toma por mais 7 dias, quando vai ver, tomou o mês todo. Então isso não tem é mais base científica isso, né? Sim. Inclusive na odontologia, a ideia é de você usar o menor tempo possível. Sempre. Porque nós temos o luxo, que o médico não tem, de intervirmos. Então, se você tem um abscesso, você drena o abscesso, você tem uma pericoronarite, você instrumenta o local e rompe aqueles microabscessos. E isso é muito mais importante do que usar antibiótico, né? A descontaminação do local. Então, o dentista que ele faz, às vezes, ele não descontamina e confia no antibiótico, que chama de muletaciclina, né? Sim, muletaciclina. Entendeu? Sim. Ele age como uma muleta, quer dizer, o antibiótico que resolva para mim, mas não é assim. Entendi. É necessário fazer Tem que intervir. Eu não sei intervir, encaminhe para quem saiba. Sim, né? Correto, perfeito. Ô Lara, e quais são as suas dificuldades como clínica para fazer hoje uma prescrição de antibiótico? Eu acredito que seria escolher o antibiótico certo para cada caso. No meu caso, por exemplo, sou endodontista, então existem casos que a gente precisa de um reforço antibiótico maior e tem casos que a gente precisa colocar somente para manutenção, né, ali do tratamento. E, além disso, uma coisa que eu também tenho muita dificuldade, e eu tomo sempre muito cuidado, seria da gente passar a dosagem certa junto com a quantidade certa de cápsulas a serem tomadas. Porque eu já cheguei a pegar muitos pacientes que chegam e falam, não, porque a última vez eu tomei antibiótico, sobrou alguns lá em casa e eu tomei por conta. E isso acaba também prejudicando o sucesso do tratamento endodôntico e a gente não consegue ter a certeza de qual dosagem dar ou quanto que eu ainda preciso passar para a gente conseguir fechar o ciclo mesmo ali do antibiótico e ele fazer o efeito. Professor, traz para a gente qual seria então a melhor... Uma coisa que ela disse muito interessante, esse problema de realmente por a quantidade. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que já fazem há 20 anos, eles fracionam, entendeu? Pega das embalagens originais ou vem do próprio laboratório, você vai nos Estados Unidos de farmácia, você tem um frasco lá com cápsula ou comprimidos.
com a receita, com a prescrição, eles contam aquela prescrição de quanto o dentista ou o médico prescreve e anexam a receita. Aqui no Brasil, não, como ela disse, a caixa tem 21 comprimidos, se você usa às vezes 9, dias, né? e o resto? Sim. Às vezes vai para o lixo, né? E a resistência bacteriana aí cai no esgoto. A coisa é muito complicada. Sim. Então, o que nós teríamos que existe um projeto de lei, né? Mas está rodando no Congresso há muito tempo sem solução nenhuma. Nós temos que fracionar. No caso, professor, qual que seria a intercorrência clínica hoje na boca com maior dificuldade para tratamento junto aos antibióticos? Bom, uma área, por exemplo, que usa antibiótico um pouco em excesso é a área da Lara, antibiótico. Muita gente usa antibiótico para pulpite, tratar pulpite, antibiótico não é analgésico. É anti-inflamatório, daí, né? Claro. E mesmo até para casos de periodontite apical aguda, com lesões, necrose, né? Sem sintoma nenhum, o pessoal também trata muito isso aí com antibiótico. O antibiótico é mais reservado realmente para infecções endodônticas agudas, né? Aí você tem que usar. Em alguns casos também, né? Você pegar, por exemplo, um abscesso localizado, circunscrito, às vezes basta você fazer a intervenção local. E o que significa uma intervenção local no abscesso restrito? É fazer a incisão, né? Às vezes consegue drenagem via canal, mas não é muito comum. E depois tem que descontaminar o dente. Sim. O pessoal esquece que o abscesso é efeito, o dente que é a causa. Então, a descontaminação progressiva. Então, o cirurgião, o endodontista, às vezes, tem preocupação de encaminhar para drenagem, porque ele não sabe fazer direito, para um cirurgião bucomaxilo, porque ele tem medo de perder o paciente. Eu não vou indicar para o cirurgião se eu vou perder esse paciente. Só que o cirurgião não sabe fazer tratamento endodôntico. O cirurgião bucomaxilo não pode nem ver canal. Sim. Então, tem que haver a integração das Sim, especialidades, sim, né? Sim, correto. Quer comentar, Lara? Não, eu concordo muito com o que o professor disse em relação a isso, e eu acredito que uma das maiores dificuldades que a gente tem também em relação a isso é o fato de entrar com uma intervenção antibiótica sem a necessidade e depois, quando de fato precisar dessa intervenção, já não ter o mesmo efeito por conta já ter sido antecipada essa intervenção e acabar prejudicando o tratamento. E, além disso, a gente achar que precisa de uma intervenção mais cirúrgica, né, encaminhando para outro colega, sendo que a resposta está dentro da própria endodontia com o antibiótico. Porque existe o receituário, mas não é uma receita de bolo, não é uma receita não existe, cada caso é um caso. De alimento ali para você preparar. A odontologia hoje está muito complexa. Nós atendemos na odontologia agora como um todo, desde bebê até idoso, né? Todas as faixas etárias. E, além disso, pessoas que têm o quê? Doença sistêmica. Crianças, idosos, adultos, jovens, né? Tem jovem hipertenso hoje um monte, né? Então, a odontologia está cada vez mais complexa. Então, para o dentista ter uma visão mais de medicina interna, ele tem que estudar muito, né? E, às vezes, ele não valoriza isso. Hoje nós temos paciente tomando anticoagulante, aumentou muito, principalmente depois da pandemia. Sim. É isso. Nós temos hoje o problema lá da osteonecrose dos maxilares, pelos bisfosfonatos, que também implica na endodontia. Tem até o protocolo da Associação Americana de Endodontia, como lidar com pacientes fazendo uso de drogas antiabsortivas ou antiangiogênicas. Então, a complexidade é cada vez maior. O que não pode é querer fazer invenção, achismo. Por exemplo, antibiótico hoje, para odontologia, chama-se amoxicilina. Tá? É o antibiótico clássico, né? Clássico, amoxicilina. Casos um pouquinho mais avançados, quando já tem precisa, mas a preferência, não digo a incidência de anaeróbios gram-negativos, aí você associa com o metronidazol. Então, com essa dupla, amoxicilina e metronidazol, ou ela sozinha, você resolve 90% dos casos. Né? E o pessoal agora tem a mania de qualquer probleminha prescrever o tal de clavulin. Né? Não só o que é o clavulin? Não só na área odontológica, na área médica também. Qual que é a ação do clavulin? O pessoal pensa que o clavulin é mais ou menos a mesma coisa que a amoxicilina e metronidazol. Não. O metronidazol, quando você dá junto com a amoxicilina, você amplia o espectro contra praticamente bacilos gram-negativos anaeróbios, né? Já o clavulin, não. O clavulin ele é uma associação, o ácido clavulânico, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que a bactéria haja pela produção de beta-lactamases. Então, ele vai combater uma enzima que destrói a penicilina.
Então, ele é a contrapartida do laboratório, né? Entendi. Então, ele tem que ser reservado só para intervenções que você não tem resposta clínica para amoxicilina e metronidazol. Entendi. Mas ótimo antibiótico, Clavulin, mas reserve. Sim. Porque ele é potencialmente hepatotóxico se você usar por muito tempo. Sim, sim. Acaba sendo uma segunda opção ali. E tem uma prescrição que o dentista faz muito hoje em dia, ainda faz, né? Sim. Ele receitar Clavulin, mais nimesulida, mais paracetamol. Aí é um... Aí acaba com Aí só falta caipirinha, né? Só, Acabar só, com o fígado, só né? tomar um banho do álcool daí, né? Pra dissolver tudo. Virar aquele patê de fígado, E eu já recebi literalmente. também muitos pacientes que tiveram uma incidência de ter alergia ao Clavulin. E aí depois descobrir que foi relacionado ao Clavulin e não à amoxicilina. E aí, então, foi tentar resolver um problema, acabou ganhando dois, que é continuou a dor, porque não foi diretamente relacionado a isso, e além disso ainda teve a reação alérgica ao Clavulin. Legal essa sua colocação, Lara. Então, quando a gente fala de alergia, porque também tem Tem. que ter sempre aquele... Ah, eu tenho alergia à penicilina. Penicilina. Né? E a gente está falando de resistência. Como é que está a questão do processo de alergias aí, frente ao antibiótico? Alergia, o pessoal Professor. superestima muito Sim. a alergia à penicilina, né? Aham. Principalmente em criança, né? Sim. Mas são poucos os casos. E a alergia, geralmente, quando você faz uso por via oral, geralmente você tem uma alergia imediata, é difícil, é mais tardia, com presença de urticária, essas coisas todas. O mais perigoso talvez seria as vias parenterais, né? Injetáveis, né? Mas você tem, por exemplo, como opção para a própria penicilina, você tem as cefalosporinas. Você só não vai dar cefalosporinas se você tiver aqui um paciente que teve um histórico de reação imediata à penicilina. A reação foi muito brava, teve angioedema, aquela coisa toda. Então, você também não vai usar cefalosporinas. E aí, as opções quais são? Você tem hoje a azitromicina, que já está começando a ter um aparecimento mais de cepas existentes, por causa do uso da pandemia, foi indiscriminado. Sim. Você tem a claritromicina, que tem vantagens e desvantagens. E temos agora também a doxiciclina, Certo. que não é novo, é uma tetraciclina antiga, né? A famosa vibramicina. Porque a clindamicina hoje não está sendo atualmente mais recomendada para alérgicos. Pode ser que ela volte, eu acho que vai voltar a ser recomendada. Mas no momento tem uma cepa muito virulenta que causa a tal da colite pseudomembranosa. E a clindamicina tem a facilidade de selecionar essa bactéria no intestino. Sim. Então, por enquanto, nós vamos deixar um pouquinho de lado a clindamicina, mas tenho certeza que ela vai voltar, que é um excelente antibiótico. Entendi, professor. Então, hoje em dia, só resumindo, né? Penicilina, se não cefalosporina, se não azitromicina, se não claritromicina, se não... A clindamicina. a doxiciclina. E naquele tempo, menor o tempo possível de uso, né? Bom, isso daí, esse que é o mais difícil, isso que eu vou colocar mais na minha aula. Sim. Né? Nas aulas que eu dou sobre esse tema, é realmente com relação à duração. Né? Então, como eu já disse no começo, nós temos aí a facilidade de intervir, né? E essa intervenção faz com que diminua. Tem não sei se já ouviu falar, é um prêmio Nobel de 1908, é o Sir Paul Ehrlich, que é chamado pai da quimioterapia, que antes da era dos antibióticos, ele foi quem conseguiu produzir um remédio contra a sífilis, que foi chamado de Salvarsan, e salvou muita gente lá na Europa. Talvez nós não estivéssemos presentes aqui, nós somos descendentes de europeus. Sim. Matou muita gente, a sífilis lá. E ele que fez, ele deu um princípio de quimioterapia que nunca se aplica hoje aos antibióticos. Ele falava uma frase que diz: bata duro e bata rápido. Hit hard and hit fast. Quer dizer, eu brinco, eu tenho um slide sobre isso, irmão. Pega um taco de beisebol, dá no meio da cabeça da bactéria. Não dê subdoses. Sim. Tá? E pelo tempo mais curto que você puder. Então, a medicina é diferente. Se a pessoa tem uma broncopneumonia, tem uma infecção renal, o médico não tem acesso para drenar um pulmão. Ele tem que acompanhar por exames laboratoriais. Sim. E pela sintomatologia clínica, né? Diferente então, é do diferente da gente que já intervém. Sim. Ela, que é endodontista, sabe, né? Sim. Quando você abre lá Sim. e tem um abscesso, tá apontando lá, por favor, me drene, né? Sim. Abre, fica piscando o dente assim. E, professor, a gente está falando de medicamentos que foram criados, né, desenvolvidos há muitos anos atrás. Não tem antibiótico novo.
Tem antibiótico novo? Não tem. Infelizmente, se nós não fizermos alguma coisa em relação a isso, nós que eu digo, a indústria farmacêutica, os pesquisadores nesse campo, né? Estamos prevendo aí praticamente 15 a 20 milhões de mortes até 2050. Uau. Vai ser a próxima pandemia por causa dessas superbactérias, né? As bactérias multiresistentes, que estavam restritas só a hospitais, Certo. mas agora já estão na comunidade. E para nós que interessa muito é Staphylococcus meticilina resistente, associado a abscessos odontogênicos mais avançados. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Né? E o ideal é sempre alertar o paciente, né? É prevenção, né? Você escovar Claro. o dente, Claro, não forma cárie, não vai formar um abscesso, né? O dentista, ele acha que não vai ganhar dinheiro Sim. com prevenção. Nossa, eu ganhei muito dinheiro com a história com prevenção. O paciente chegava lá e dizia, nossa, não tem nada, pagar uma consulta. Sim. Eu tinha mais isso do que tratar. Como a gente está falando de paciente, né? Hoje o paciente, ele também acaba impondo para o dentista, né? Mas Sim. você não vai passar um Sim. antibiótico, você não vai Sim. passar um remedinho, né? A gente tem aqui na Uniodonto o plantão, Tem. muitas vezes chega a reclamação do próprio paciente, mas o dentista ele não fez nada, ele não me passou Ele o não antibiótico. quer sair sem a receita. Justamente. Como é que a gente lida com esse tipo de Tem que paciente, explicar, né? professor? Tem que explicar. Não tem jeito. Tem que explicar, argumentar. Eu, por exemplo, eu desenho mais ou menos bem. Eu fazia um desenho, explicava, fazia um algoritmo para ele também entender isso A daí. comunicação assertiva, Mas né? não é isso, uma comunicação assertiva. Você falou a palavra certa. Então, nós temos que Trazer pensar nisso. a receita para o paciente desenhar. Se for o caso, coloca um flip chart lá na Claro, sala e vai desenhando. Porque hoje com a internet, você vê informações já totalmente esdrúxulas, né? O pessoal fala umas coisas absurdas. Agora Com tem essa indicações, odontologia biológica sim, também. sim. Agora manda extrair dente. Não vamos nem entrar Tem nesse, canal não vamos nem entrar que tem nesse partículas assunto, porque cadavéricas. O que é isso? senão Meu começa Deus. a virar uma... Meu Deus. Né? Mas nós É tudo temos... é uma maneira do pessoal acabar se destacando e acaba sem pensar. mas nós temos que ser na própria veementes e se imagem, posicionar né? contra Sim, isso, né? Com Nesses certeza. casos desses pacientes, assim, eu sempre tento explicar a diferença entre inflamação e infecção. É. Lógico que eles não vão conseguir entender nesses termos, mas tentar explicar o que é dor, o que é pus, o que está causando isso, para tentar mostrar para ele que não há a necessidade de entrar, por enquanto, agora, né, nesse sentido, com um antibiótico. Porque daí eu li lá no Dr. internet Google. que o dente pode matar. Claro, pode matar. Claro. Né? Mas você está aqui no dentista justamente, vamos resolver. Né? Só se realmente o dentista não resolveu nada, aí já são outros 500. Aí tem que encaminhar para quem faz, né, professor? Quem teve uma época, o Conselho Regional de Odontologia, não sei se foi de São Paulo ou se foi o CFO, fez uma propaganda, vamos dizer aí, né? Um alerta. Sim. Com relação ao problema da endocardite, né, bacteriana, que estava aumentando muito numa certa época, faz tempo isso, umas 2 décadas, né? E o cartaz que ele fez para divulgação, para a população leiga, era um dente molar com 2 ossos cruzados, assim, 2 ossos, assim, tipo fêmur cruzado em cima do dente, uma cruz, e embaixo, cuidado, o dente mata. Então, a pessoa leiga que lê aquilo lá, o dente mata, o que eu vou fazer? Eu vou tirar meus dentes. Arrancar tudo, Eu vou colocar chapa na época, sim, né? Que dentadura. é. Então, uma falta também de Uma discernimento, falta né? É isso mesmo. Estamos chegando ao fim da nossa conversa aqui. Desde já agradeço a presença de vocês aqui. Professor, deixa uma dica de ouro pra gente aí. Bom, a dica de ouro é que a gente deixa no final das minhas aulas sobre esse tema, né? Não adianta a gente entrar por um ouvido as informações novas que tem com relação à resistência bacteriana e sair pelo outro ouvido. A gente tem que o quê? Mudar de comportamento. Se não mudar de comportamento, vai continuar a mesma coisa. Então, esse é o recado final que eu deixo, né? E eu cito até Winston Churchill, né, nas minhas aulas por causa disso, né? Não há nada demais de você mudar de opinião, desde que seja para melhor. Perfeito. Tá bom? Lara, deixa a sua dica de ouro. Eu acredito que seja a gente estar sempre em busca de atualizar. Atualizar o conhecimento, ter um olhar para outras áreas, para também ter uma atividade multidisciplinar em relação a isso e sempre procurar se atualizar para a gente ter mais conhecimentos e entregar o melhor tratamento para o paciente. Perfeito. Muito obrigado a participação de Eu que vocês agradeço. dois Eu que aqui no nosso Uniodontocast. Professor, excelente. Lara, muito obrigado. E para quem estava nos assistindo, nos ouvindo aqui, também o nosso muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.